né? Nosso tema de hoje, a Base Nacional Comum Curricular. E é uma questão assim, ó. É, a base é algo que é da parte de legislação e pedagógico, porque ela parte de uma resolução, que é legislação, e ela vai determinar os currículos, né? Então, ela é lei pedagógica ao mesmo tempo. Então, como que a gente falaria aqui? Que ela é um documento normativo, né? Enquanto documento normativo, ela tem força de lei. E qual que é a força de lei dela? Orientar os currículos. E já teve questão, estava até organizando aqui, falei para vocês que eu tô com pouca prova, né? Que as provas que eu tenho não tá servindo muito. Que até pergunta, né? O direcionamento dos currículos, o embasamento em habilidades e competências, garantindo os direitos de aprendizagem para todos. Então, é político também, né? Porque quando garante o direito, acaba sendo político. Então, aqui, ó, primeira, natureza normativa. Ela não é um currículo, ela não é o currículo. O time não tem que fazer a partir dela? Tem. Então, é um documento de caráter mandatório que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais e que todos os estudantes têm direito. Ah, não é currículo, mas como se diz? É normativo. Ou seja, ela fala, gente, a norma tem que estudar isso aqui. O menino tem direito de saber o que está aqui. Entendemos. Não é currículo, mas manda no currículo. Sim. E ela, como poder de lei, ela tem uma abrangência nacional para todas as redes de ensino, pública, privada, no âmbito federal, estadual, municipal, e ela orienta a construção de currículos e educação básica. Como que ela orienta? Ela fala, gente, a norma é essa. Menino precisa saber essa aprendizagem tem que progredir dessa forma, e os meninos têm direito de saber essas coisas, certo? O foco é a equidade, né? Então, tem que nivelar a qualidade educacional. Então, quando fala desse nivelar a qualidade educacional, fala das oportunidades de aprendizagem. Por isso que fala que tem o currículo, né? Aquilo que a criança, que o jovem precisa aprender e aquilo que eles têm direito. Porque a partir do momento que fala que tem direito, que se busca esse nivelamento. Ó, pelo menos todo mundo vai ter acesso ao que está sendo proposto. Então, vai assegurar que o ponto de partida e as metas de aprendizagem sejam comuns, independente de onde o aluno esteja, na pública, na particular, no Oiapoque, no Chuí, no Manaus, em Cuiabá, em Porto Alegre, né, que é o extremo sul. E qual que é a perspectiva formativa? Ele vai definir as aprendizagens essenciais como a união de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o desenvolvimento pleno da cidadania e qualificação para o trabalho. Onde vocês escutaram isso, gente, que a gente está falando? Você vai falar assim, Rutineia, você não deu uma aula da LDB. E o que vocês vão me responder? Gente, tudo que nós estudamos, né, de parte legal, de parte curricular, não de autores exatamente, né, é baseado em LDB e Constituição. Teve a aula da Constituição, que jeito que foi, né, porque tinha os artigos da Constituição, mas a aula de LDB, de Base Nacional Curricular, Comum Curricular, é difícil de ter uma aula sobre, porque elas estão em tudo. A aula da BNCC ainda teve como que resumir, porque nós resumimos a normativa, mas a LDB, ela é inteira normativa, então tá tudo aqui, ó, conhecimento, atitudes, valores necessários para o desenvolvimento pleno da cidadania, qualificação para o trabalho, isso é LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, Lei 9394. E
do que. Aí pergunta que já caiu em prova, né? Sobre o que se organiza, que se orienta a BNCC? Sobre habilidades e competências. Esse lá do Felipe Renault, isso norteia a maior parte dos currículos, isso é questão de prova também, né? Não vai cair o Renault nesta prova, mas os currículos são norteados por habilidades e competências, e é um conceito que fala aqui, ó, mobilizando saberes para a vida real. Então, quais os conhecimentos e procedimentos? Refere-se ao domínio de conceitos das diversas áreas, né? Servindo como base cognitiva sobre a qual as habilidades vão ser construídas e aplicadas. Então, a gente constrói habilidades para desenvolver competências. E as habilidades cognitivas e socioemocionais? Elas são a capacidade de colocar o conhecimento em prática, engajando processos mentais complexos e o equilíbrio emocional para lidar com os desafios. Então, a base, ela traz essa novidade que é tratar as competências socioemocionais como currículo. E as atitudes e os valores éticos também são tratados como currículo. Então, componente que direciona a aplicação do saber, garantindo que as soluções criadas respeitem a dignidade humana, a democracia e a sustentabilidade. Então, são os valores aqui onde a BNCC está ancorada. Um outro item é a resolução de demandas complexas. Então, a BNCC ela não vai ser somente conteúdo. Quando ela fala das competências gerais, as competências socioemocionais, ela vai falar dessa resolução de problemas, ó. Então, a competência ela só se manifesta plenamente quando o estudante integra esses 3 pilares para resolver problemas da vida cotidiana e do mundo do trabalho. E a gente, igual fala assim, né? Quando a gente está estudando, a gente vai vendo a lógica do concurso. Quando a gente leu lá o texto da Katia Smully, que nós falamos da resolução de problemas da vida cotidiana, que a Katia Smully, ela já começa com problemas sem número. Porque primeiro o menino tem que entender que existe um problema, para depois resolver os problemas com número. Olha, para vocês verem assim, como que a literatura está casando. Que se eu seguir uma lógica, às vezes eu não preciso saber pergunta por pergunta, letra por letra. Vocês conseguem enxergar o que eu estou falando? Né? Eu imagino espero que sim, né? Porque eu estou aqui fazendo a ligação entre os textos. Então, aqui, se tem as competências gerais, nós vamos falar aqui um pouquinho dessas competências gerais. Primeiro, conhecimento. A competência do conhecimento, né, das competências gerais agora, ela está em valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico e social para entender a realidade e colaborar com uma sociedade justa. Essa é a competência do conhecimento. Deixa eu ver, tem alguém batendo a porta aqui. Lorena. Bem-vinda. Então, o conhecimento, a competência do conhecimento é a razão primeira da escola, mas não tem só ela. Número 2, pensamento científico e crítico. Seria exercitar a curiosidade intelectual e a investigação para elaborar hipóteses, resolver problemas e criar soluções baseadas em evidências das ciências. Então, estou criando aqui, ó, o aluno com pensamento crítico e científico. Vamos lembrar lá da matemática de novo, né, da Smully, que fica muito claro para mim. Né? Então, se eu dou ali uma situação, um problema, eu peço para o meu aluno resolver, para ele ir na frente socializar, para os coleguinhas discutir. Mesmo que a competência não esteja assim, focada exatamente na matemática, não é isso, pensamento crítico, científico. Estou formando ali no meu aluno. O repertório cultural, ou seja,
desenvolver o senso estético para fruir e participar de diversas manifestações artísticas e culturais, valorizando a diversidade das identidades locais e mundiais. Então, nessa BNCC, muito valorizado essa cultura do ambiente ali, né? Do ambiente que eu falo assim, daquela região, daquele povo, né? Olha quando falou dos quilombolas, dos capoeiristas, né? Tô falando da cultura africana e afro-brasileira. Mas outras manifestações também são muito valorizadas. Até as localidades, né? A cultura ribeirinha, a cultura do campo. Então isso é muito valorizado. A comunicação. Fala-se de utilizar diferentes linguagens: verbal, corporal, visual, sonora e digital, para partilhar informações e sentimentos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo, né? Então, as várias linguagens para se comunicar. Isso lembra que nós fomos lá da educação infantil, que tem as 100 linguagens da criança? E não é só da criança pequena, né? Tem as linguagens para todas as idades. E a cultura digital, né? Que o objetivo é compreender e criar tecnologias de informação de forma ética, reflexiva para resolver problemas e exercer protagonismo da vida coletiva. E essa questão do acesso ao digital, dessa conectividade na escola, já é uma obrigatoriedade na LDB. Mas vocês falam, Ruth, mas não fala de laboratório de informática, de um tablet para cada aluno. Isso não fala, porque se falar vai comprometer aí os governos. Mas a cultura digital, ela já é, né, a gente colocou até no vídeo para vocês, uma realidade enquanto uma necessidade educacional. E as competências gerais, né, que visam o desenvolvimento humano pleno, trabalho e projeto de vida. E a gente vê que realmente a BNCC é para todo mundo, porque quando foi instituído o projeto de vida enquanto uma disciplina, ele foi para todas as redes municipais, estaduais e particular. Então, esse trabalho, projeto de vida, visa entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, com liberdade e responsabilidade. Argumentação. Defender pontos de vista em fatos confiáveis, respeitando os direitos humanos e a consciência socioambiental em escala global. Então, eu penso que a competência da argumentação, ela se relaciona muito com a do pensamento crítico, científico, não é? Porque uma está interligada à outra. Tem pensamento crítico e científico e se argumenta aí para demonstrar esse pensamento. Ai, gente, uma tristeza, né? Que passa sorvete, passa picolé, passa ônibus, interfere tudo na nossa aula. Não sei se vocês escutam aí. 8. Autoconhecimento e autocuidado. Então, conhecer-se, cuidar da saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as emoções dos outros também, né? Já começa a falar de empatia, que é o próximo item das competências socioemocionais. Com capacidade de autocrítica para suas atitudes, para suas emoções. Oi. Tem alguém querendo entrar, viu? Tem mesmo, né, gente? Peraí. Marília, seja bem-vinda. Gente, hoje eu e Marília nos conhecemos pessoalmente. Quando isso acontece, é uma emoção. Assim, é uma emoção quando a gente tá vendo a pessoa pela primeira vez, né? Por exemplo, o Luciano, a gente já se conhece há quase 20 anos, né? Não emociona, só cumprimenta. Né? E outros também, a Angélica já trabalha comigo, não fica emocionando muito não. Mas a Marília, hoje a gente se conheceu. Muito prazer, Marília, a gente vai trabalhar junto, coraçãozinho. Todo mundo, se Deus quiser, vai trabalhar junto. Né? Ó, a responsabilidade e a autonomia. Né? Ah, não falei da empatia, né? Qual que é a competência da empatia? Exercitar o diálogo, a resolução de conflitos,
de forma harmônica. E harmônica não quer dizer que você está concordando com tudo, né? Promovendo respeito ao outro, a valorização da diversidade do pensamento do outro, mesmo que não seja igual ao meu. Porque igualzinho, acho que nem tem jeito, né? A responsabilidade e autonomia, que é agir pessoal e coletivamente com resiliência e determinação. Ruth, o que é a resiliência? Ai, gente, a palavra é tão difícil. Mas pense assim, né, em algo perseverante, que não desiste, que não esmorece. E essa responsabilidade, essa autonomia, essa resiliência, essa determinação, tomando decisões baseadas em princípios democráticos e inclusivos. A inclusão tem que estar sempre assim no nosso caminho, no nosso roteiro. A inclusão da pessoa com deficiência e a inclusão de todas as pessoas, de todas as categorias que antes eram consideradas minorias na sociedade. Deixa eu ver, não tem ninguém chegando aí não, né? E como que é? Se a BNCC ela não é o currículo, mas ela é a base para o currículo, ela é a integração entre a base e a parte diversificada. Vamos ver o que elas estão falando aqui. Então, primeiro item aqui que é colocado, Base Nacional Comum. Representa a referência obrigatória, o núcleo comum. E nessa referência obrigatória, como as competências, como as habilidades que devem ser garantidas a todos os estudantes do território nacional. Então a base, de verdade, não sei quando, acho que eu nunca nem vi impressa, né? Porque ela já chegou para nós há 8 anos atrás, já era um tempo mais digital. Mas se fosse imprimir, era um livrão desse tamanho aqui, com tudo que deve ser estudado. Igual eu falei, a base não é currículo, mas o currículo se baseia na base. A parte diversificada, ela é definida pelos sistemas de ensino para atender características regionais e locais. E essa parte diversificada, ela deve ser planejada de forma integrada ao núcleo comum. E a contextualização curricular? Os currículos, lembra, te fala sempre da abordagem significativa e tal, né? Então, eles devem ser apresentados de forma significativa, de um jeito que conecte o saber acadêmico à realidade vivida pelo aluno no seu tempo e espaço. Lembra que a gente lembra lá quem falou? Eu adoro falar esse nome, gente, eu nem estudei ele tanto. Ausubel, que fala da aprendizagem significativa, ou seja, é onde aquilo que eu estou ensinando consegue conversar com a vida do meu aluno. É onde ele consegue ver sentido. Então, por exemplo, a gente estava numa Copa que falava de alguns países. Se fosse fora da Copa, por exemplo, Inglaterra, qual que ganhou mesmo? Espanha. Neste momento histórico, Espanha faz sentido para o meu aluno. Eu não preciso buscar muitas referências. Fora da Copa, se eu fosse tratar de alguma coisa ligada à Espanha, eu teria que ter uma contextualização muito maior. Né? Então, isso que fala da contextualização curricular, né? De buscar essa chama, que eu falo assim, não é chama não. Quando liga, de buscar essa conexão. E a organização pedagógica, né? As redes de ensino, elas têm autonomia para escolher formas de organização. Por exemplo, Franca tinha um tempo que tinha um organizador curricular, né? Não era base na época, né? Não lembro mais que jeito que era. Mas era um organizador curricular, já com habilidades, com competências, direcionando o que deveria ser ensinado. E essas formas de organizar, né, disciplinar, interdisciplinar, currículo paulista, elas favorecem estratégias dinâmicas e colaborativas. Então, isso é organização pedagógica, como que você vai apresentar ali aqueles objetos de conhecimento, porque na BNCC a gente fala objetos de conhecimento, a gente não fala conteúdo, né, porque é aquilo que você vai conhecer. E avaliação formativa, lembra que a última aula foi da avaliação para promover. Ela vai ser o processo contínuo que utiliza registros de desempenho
para melhorar a prática docente e garantir o alcance dos objetivos de aprendizagem. Né? Então, a avaliação ela precisa estar sempre amarrada com os objetivos. Então, às vezes você tem que pensar avaliação até, dizer assim, no momento do seu planejamento. Olha, mas eu não desenvolvi ainda o projeto, a sequência didática. Provavelmente no final você vai fazer alterações, porque o percurso ele não vai ser igualzinho você projetou. Porém, avaliação amarrada com objetivos. Isso é uma avaliação formativa. E como que fica a educação infantil na BNCC? Igual eu falei, o menino tem que se expressar. É direito dele. Então, primeiro, os 6 direitos que estruturam a experiência escolar da criança da educação infantil. Primeiro, vamos lembrar, o eixo de trabalho da educação infantil. Interação e brincadeira. Tudo tem que ser interativo, não tem muita solidão, tudo tem que brincar. Mas que jeito que é esse brincar? Primeiramente, tudo não tem que ser interativo. Então, vai conviver e vai brincar. Então, interagir com diferentes pares são as próprias crianças, e adultos em diversos espaços, ampliando o conhecimento de si e do outro através da criatividade e da ludicidade cotidiana. Né? Então, a criatividade, e a maioria das vezes é o professor que vai ser criativo para proporcionar para os alunos situações criativas, né? E a ludicidade, ou seja, esse brincar planejado de todos os dias. Ai, Ruth, que chatice, o menino não tem direito de brincar do que ele quer. Eu falo, gente, o menino vai brincar do que ele quer na casa dele, né? Você tem que até dar repertório para esse aluno aprender a brincar. Hoje, o menino não aprende a brincar na rua, ele com os amigos, irmãos, nem tem. Ele aprende a brincar na escola. Mas não pode ter nenhum momento de brincar espontâneo? Sim. Depois que você já deu repertório para ele saber brincar de alguma coisa. Senão ele só vai correr e gritar e bater nos outros. Aí vocês falam assim, quando esses meninos só correm, gritam e batem nos outros. Não tem repertório, tem que criar. Os outros direitos, participar e explorar. Então, os meninos precisam engajar, os meninos com auxílio sempre do professor, viu, gente? O professor aqui existe, é maravilhoso, é necessário. Então, engajar-se no planejamento das atividades escolares e pesquisar movimentos, sons e formas para ampliar saberes sobre cultura, ciência e natureza. Então, a gente já falou de 4 direitos, conviver, brincar, participar, explorar. E o que vem mais? Não é 6? Então vamos para o 6. Expressar e conhecer-se. Então o menino ele tem que ser estimulado a comunicar necessidades, opiniões, sentimentos como um sujeito sensível. Vou lembrar da Cat Smoley de novo, né? Eu falo assim, que ela tem que repartir os créditos dela comigo, que eu estou fazendo propaganda. Quando a gente fala assim para o menino, o arroz caiu e agora? É uma situação que ele tem que enfrentar, mas ele tem que se comunicar com outra pessoa. O que você tem que fazer quando o arroz caiu tudo? Eu tenho que procurar a pessoa da cozinha, pedir para ela um jeito de limpar, pedir um outro prato. Ou seja, ele vai comunicar a sua opinião, o seu sentimento, aquilo que ele está pensando naquele momento. Vai construir a sua identidade pessoal, social, por meio das interações. Então, com essas pequenas coisas, a gente vai criando aquela criança esperta, que sabe conviver na sociedade, que vai conviver com as pessoas. E qual que é o foco desses direitos de aprendizagem na educação infantil? Primeiro, o foco no desenvolvimento. A BNCC ela reconhece a criança como sujeito histórico e de direitos. Gente, onde que nós já ouvimos isso? Nós já ouvimos isso lá nos textos das duas autoras, Educação Infantil, Cotidiano e Políticas, lá da Patrícia Formosinho, da Kishimoto. Ruth, lá na própria pergunta, o que a Kishimoto está falando? Certo? Pergunta às vezes sim.
Então, cujas aprendizagens ocorrem na interação e na brincadeira estruturada. E a transição suave, não é? Então tem também, vou até achar esse vídeo que eu já fiz para um outro concurso, né? Transição suave é aquela questão assim, é como que o menino vai passar da educação infantil para a fundamental. Então vai falar da preparação do percurso para o ensino fundamental através da sistematização progressiva das experiências vividas na primeira infância. Não é? Então, tem que ter uma articulação entre a educação infantil e o ensino fundamental para que essa transição aí para o primeiro ano, para a escola grande, não seja algo brusco e traumático. E vamos abrir a porta para alguém de novo. A Cris, bem-vinda. Aí eles falam assim, tava lá na educação infantil, a transição da educação infantil para o fundamental foi suave. Qual que é a organização das áreas que existem no ensino fundamental? Então, primeiro, o centro de tudo é o desenvolvimento integral, tá? Aí até na figura e ao centro. E a meta é garantir um percurso contínuo de aprendizagem nos 9 anos do ensino fundamental, evitando rupturas e focando na alfabetização nos anos iniciais. Então, o objetivo maior dos anos iniciais é promover a alfabetização. E não é somente a alfabetização em língua portuguesa, né? Tem alfabetização matemática, alfabetização científica, histórica, geográfica e tudo, né? Área 1, as linguagens. Então, lá na BNCC tem as áreas. Quais disciplinas, ou seja, que fala aqui, componentes curriculares fazem parte da área de linguagens? Não é linguagens? Língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa. E sempre essa língua inglesa valorizando a comunicação. Só a língua inglesa, Rutineia? Todas elas. A língua portuguesa, quando a gente ensina agora, não tem função social. Então, eu tenho que comunicar. Se eu estou aprendendo bilhete, eu tenho que comunicar. Se eu estou aprendendo e-mail, eu tenho que comunicar. A educação física é a comunicação corporal, é o corpo, é o movimento que vai comunicar alguma coisa. E a arte é a expressão ou plástica, ou teatral, musical. Qual que é o quarto eixo da arte, que eu não estou lembrando agora. Quem que é de arte aí? Que vai estar mostrando ali enquanto linguagem. O ensino religioso, né, que é o conhecimento das tradições religiosas e filosofias de vida, fundamentando o respeito à diversidade, à cultura da paz. Então, nas escolas que tem o ensino religioso, tem que ser embasado nessa área. Né? A matemática não é uma linguagem. Lá na Kátia não falou, primeiro resolve um tipo de problema para depois focar na linguagem. Então, ela é compreensão de conceitos e procedimentos de aritmética. Eu nem sabia, fui demorar para aprender que a aritmética é essa parte mais numérica da matemática, né? Da álgebra, que são as incógnitas, da geometria, como ferramentas para atuar e entender o mundo. As ciências humanas, que são os estudos das relações temporais e espaciais. Aqui, basicamente, no ensino fundamental, História e Geografia. No médio, se amplia para Sociologia, para Filosofia, estimulando o raciocínio crítico sobre a sociedade plural. Então, não é somente ensinar os fatos, ensinar os mapas, né? É a questão de ensinar a diversidade da sociedade, né? A sociedade plural é a sociedade diversa. Então, prestem muita atenção nessa palavra diversidade nesse concurso. As ciências da natureza, que é a investigação dos fenômenos naturais e tecnológicos, promovendo debates sobre a saúde e a sustentabilidade. Olha quanta coisa envolve as ciências, né, gente? Se for olhar a tecnologia aí, que envolve a química, a física, saúde, a sustentabilidade, ou seja, essa relação com a natureza, tudo está nas ciências.
Depois, vai terminando aqui com o cronograma de implementação da BNCC, que se torna um compromisso coletivo. Então, 2018-19, né, é o início da adequação dos currículos estaduais e municipais da BNCC, com foco na formação continuada nas equipes gestoras e coordenação pedagógica principalmente. 2021, 2022 2020 está aqui embaixo. É o prazo máximo, né? O 20 foi o ano da pandemia, que a gente foi para casa. É o prazo máximo para a implementação efetiva dos novos currículos nas redes de ensino, alinhados às propostas pedagógicas escolares ao documento nacional. Né? Então, estava implementando. O 21, 22 estava alinhando as matrizes de avaliação externa e os exames do SAEB, de larga escala, adequando ao PNLD, ou seja, as avaliações ao livro didático. De 2023 em diante, se propõe que tenha a base e uma revisão periódica e consolidação do processo de formação inicial dos professores. Lembra, a formação lá na faculdade, garantindo que a prática em sala de aula reflita as competências gerais, certo? E o monitoramento contínuo, né? O MEC e os sistemas de ensino devem colaborar para prover ferramentas tecnológicas e recursos que facilitem a gestão pedagógica e a inclusão escolar. Isso é um monitoramento contínuo. E quando fala da revisão periódica, eu imagino que a BNCC vai ficar igual a LDB e a Constituição. Precisa mexer aqui, precisa mexer ali, mas mantendo o ideal de BNCC.